nosso nome, Deus, e coloca a vida do pastor diante do Senhor, Deus. Seja Deus usando a vida dele, Pai, para falar no nosso coração, Pai. Seja Deus usando, Pai, a boca dele para falar com a gente, Senhor. Que ele não fale dele, Deus, mas que ele fale do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, as mãos sobre a ovelha, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Coloque a disposição, Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Tocado pelo teu Espírito Santo. Louvado seja Deus, Senhor. Teu Espírito cresça. Que essa palavra seja edificadora, Senhor. A igreja precisa de ouvir, Senhor. Para a palavra de ouvir. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Quando, algum tempo atrás, quando a gente estava ainda sonhando com o culto de domingo, eu tinha alguns obstáculos na minha cabeça e no meu coração. Era muito difícil, porque eu queria que todo mundo estivesse aqui. Por uma igreja completa, nós tem que ter um culto de domingo. Porque tem muita gente que não pode vir no sábado. Nós temos pessoas aqui que não conseguem vir no sábado, tem pessoas que trabalham no sábado. E o culto de domingo é um culto não meu, nosso. Da mesma forma que é um culto de terça-feira, que é um culto de quinta-feira, que é um culto de sábado. E eu ousei me propor para o pastor Roberto se tivesse um culto no domingo. O primeiro culto, nossa, domingo passado, não entrava ninguém. Falei, misericórdia, o pastor chegou, era 7h15. Eu falei, mas se Deus falou no meu coração, eu vou fazer. Glória a Deus. Começamos o culto. E ele teve a honra de fazer o primeiro culto aqui. Eu digo com toda sinceridade, foi um dos cultos mais avivados que nós tivemos aqui. Aleluia. E ontem, nós tivemos um culto também maravilhoso, pastor Rivelino teve aqui, né? E Deus estava falando no meu coração, amanhã você vai se surpreender. Glória a Deus. Amanhã você vai se surpreender com as pessoas que vão vir aqui. É uma pena que a igreja ela é pequena, porque não vai ter lugar. Aleluia. Alguns domingos seguidos, a igreja não vai ter lugar. Glória a Deus. Mas é assim. Glória a Deus. Essa campanha que vai começar na terça-feira é uma campanha que Deus também colocou no meu coração. Geralmente o pastor Roberto ele traz as ideias, a gente monta. Uma questão de igreja 7, a igreja de Barrinha, a gente acompanha. Mas os dois cultos, e esse que vai começar amanhã, na terça-feira, essa campanha, Deus também tocou no meu coração. E quando eu falei para o pastor Roberto, ele falou assim, vamos lá, é Deus falando. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu ia pregar na primeira campanha, no primeiro dia de campanha. Mais uma vez Deus me tirou. Ele falou assim, não, você não vai pregar no primeiro dia da campanha, você vai pregar hoje, no domingo. Terça-feira, o pastor Rivelino vai estar aqui, iniciando a campanha, e eu acredito que ele ficou tão feliz, mas tão feliz de receber o convite aqui. E ele falou assim, eu venho com o maior prazer. O pastor Rivelino, não é propaganda, todos o conhecem, ele não sabe dizer não. Ele não sabe dizer não. Quando ele pode ter certeza, assim como a campanha, vocês vão entender hoje o que é a campanha a partir de terça-feira. Nós vamos falar hoje sobre escolhidos, sobre chamados e escolhidos. Mateus 22. A palavra desde Gênesis existe escolhidos e existe chamados.
2, a partir do verso 1, diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo, todo mundo achou? Amém. Amém. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Imagino que seja uma festa maravilhosa. O reino de Deus é assim. Por isso enviou seus servos a clamar os convidados das bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamado. Uma vez mais mandou outros servos com essa ordem: dizei aos que foram convidados que lhe preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Foi uma segunda intimação. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e os afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou a cidade. O rei deve ter ficado irado. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. Verso 11. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora, as trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ser chamado é uma expressão comum no meio evangélico, se refere a um momento em que alguém recebe uma convocação ou um convite. Esse chamado pode ser para propósitos diferentes. Esse chamado é pessoal e intransferível. Eu vou aqui no Efésios capítulo 1, nós já vimos isso, a partir do verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. A palavra adotados, ou seja, não é uma questão de adoção, é sermos filhos do Senhor, porque nós temos uma marca. Quando o Senhor fez isso, Ele nos marcou. Nós não vimos essa marca. Mas por que o inimigo, o demônio, mais popular, ele se incomoda conosco? Porque ele sabe da marca. Ele sabe que o Senhor nos escolheu, Ele nos predestinou para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, o qual nos otorgou gratuitamente no amado. Neles temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia. Glória a Deus. Então nós somos chamados, nós somos separados. O que é escolhidos? Se refere ao momento que Deus seleciona alguém para realizar uma tarefa específica. Ser escolhido não significa que alguém é mais especial do que as outras pessoas. Apenas Deus tem um plano específico. Vamos entender que estamos
num grande campeonato. Vocês vão entender. E são chamados muitos atletas para que possam exercer a sua profissão. Mas vem lá a convocação da seleção, e são alguns que são chamados, que são escolhidos. Começa a ter uma diferença entre chamado e escolhido. Começa a ter uma diferença. Mas a palavra fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu vou lá no começo de tudo, Números, quando no capítulo 13, quando o Senhor Deus, fala para Moisés: eu quero que você separe uma pessoa, um príncipe de cada tribo, e vá lá na terra ver como é que ela é. A terra que eu prometi. O que quer dizer isso? Às vezes a gente entende que o chamado de Deus é um chamado difícil de seguir. Ele já nos predestinou antes da criação. Mas às vezes a gente começa, a ter alguma coisa que nos atrapalha. Por quê? Porque o inimigo, ele começa a colocar coisas, começa a colocar obstáculos, ele começa a tirar o nosso foco. É fácil seguir o Senhor? Não é fácil. Desses 12, todos foram, 41 dias depois, eles retornam, e apenas Josué e Caleb vê com os olhos do bem a terra prometida. Os outros não. Eles começam dizendo que lá tem gigantes, lá tem perigo. Realmente, lá é uma terra de mel. A palavra fala. Mas lá tem perigo. Não vale a pena. 40 anos, esse povo escolhido, vagou no deserto. Quase, mais ou menos 200 quilômetros. 40 anos. Eles foram sustentados. Mas espera aí, eles eram um povo escolhido. Como nós. Mas por que nem todos entraram? Aliás, porque só 2 entraram de todo esse pessoal, a maioria morreu. Às vezes a gente começa a atrapalhar os planos de Deus. Às vezes a gente começa a entender de uma forma diferente o que Deus quer com a gente, causando problema para nós. 40 anos quer dizer, Deus teve a misericórdia de esperar 40 anos para ver se eles se arrependessem. Eles não se arrependeram. Em nenhum momento Deus os abandonou. A palavra fala que os sapatos não gastavam, as roupas não gastavam. As roupas não gastavam. Espera aí, mas cresceram pessoas, nasceram, uma outra geração nasceu naquele lugar. E quando Josué assumiu aquela liderança, ele foi questionado. Mas lá atrás, ele e Caleb foram que viram e entenderam a palavra que o Senhor tinha falado. A terra que eu prometi. Deuteronômio. Vocês vão entender agora. Deuteronômio capítulo 7. Quando Deus escolhe, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos separa, Ele tem um plano, Ele tem um projeto. Ninguém é gerado sem um plano de Deus. Ninguém.
É. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, quando Yahvé, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, Ele próprio expulsará diante de ti nações com mais numerosos exércitos que tu, etc. Quando o Senhor teu Deus, verso 2, entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com ela qualquer tipo de aliança, nem te tratarás com piedade. O que quer dizer isso? Quando o Senhor coloca alguma coisa na nossa mão, você acha que Ele não espera a resposta? Quando somos separados, quando somos convocados pelo Senhor, o Senhor espera uma resposta de nós. Ele espera que nós, eu, vocês, podemos ter uma resposta favorável a Ele, porque a palavra ela não vai parar. 40 anos desse povo, o Senhor esperou que uma geração inteira fosse substituída. Mas por que eles não entraram na terra prometida? O questionamento é muito simples de entender. Às vezes a gente não entende que o que o Senhor quer é obediência. Às vezes nós não entendemos que o Senhor quer de nós é que possamos entender o seu chamado. Nem sempre o seu chamado vai ser pastor ou pastora, nem sempre o seu chamado vai ser presbítero, nem sempre o seu chamado vai ser diácono, mas o seu chamado é específico e você tem uma marca. A igreja, ela precisa, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela precisa que pessoas entendam o que o Senhor quer conosco. Em momento algum, Deus nos causa aborrecimento. Aleluia, Deus. Hoje nós tivemos aqui uma prova de que nós podemos superar a tecnologia. Hoje nós cantamos, ele não sabia, capela, sua voz, maravilhosos corinos. Eu estava lá atrás, eu estava deslumbrando, eu falei, meu Deus, como Deus é generoso conosco, como Deus é generoso. Agora vocês imaginam, segunda-feira, o que uma segunda-feira nos espera? O que nós viemos buscar aqui? Nós viemos buscar aquilo que a gente precisa para ter uma semana iluminada, para ter uma semana de bênção, para ter uma semana sem medo. Os problemas vão acontecer? Vão acontecer sim. Da mesma forma que se você não viesse aqui, eles vão estar te esperando. Eles estão esperando a gente ali. Mas qual é a diferença? Que hoje você vai entender o que é chamado e o que é escolhido. Você tem uma marca, quando Deus determinou, você tem uma marca. Você foi escolhido. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Escolhido para servir o Senhor. Escolhido para que a igreja do Senhor fortaleça, para que a palavra do Senhor não feche, para que a palavra do Senhor seja levada nos 4 cantos. Glória a Deus. Porque é isso que é preciso. O Odilei estava comentando, estava falando aqui de um fator maravilhoso, e ele levou a palavra a uma senhora que não acreditava mais em Deus. Eu posso imaginar o sofrimento que eu nunca tive esse problema, a pessoa deixar de acreditar na graça de Deus. Eu não consigo entender. E olha que tem muitos. Se você pegar, por exemplo, aqui, se você pegar 99% ou 100% das pessoas que estão aqui perderam a esperança. Perderam a esperança que nós temos.
perdemos a certeza que nós temos, perderam tudo, perderam a identidade, perderam a marca, porque o inimigo levou doença, o inimigo levou desemprego, o inimigo levou confusão, o inimigo tirou a certeza dessas pessoas. Como o Éder falou, na hora difícil, as pessoas, sabe, entendem a mão de Deus. Na hora mais difícil é a hora que Deus age. Às vezes Ele não responde no nosso coração, mas Ele está agindo, Ele está fortalecendo. Josué, quando se intimidou e não quis seguir o caminho, não quis entrar, assumir o posto, Josué era um ex-escravo também, não era um homem nobre, era um homem difícil, porque tinha uma resistência muito grande. Eu imagino que isso é uma coisa muito difícil, você ter uma resistência na palavra de Deus. Ele era um homem limpo. Aleluia, Deus. E as pessoas rejeitaram ele. Ele ficou com medo. Esse é um grande problema do cristão. Medo de levar a palavra. Medo de sair uma segunda-feira e encontrar o primeiro leão, o primeiro gigante e falar: você vai cair, em nome de Jesus. Mas o Senhor o acordou. Então eu vejo que hoje o Senhor está fazendo aqui exatamente isso, colocando no nosso coração, no coração de cada um, que a semana vai ser maravilhosa, que a semana vai ser abençoada, com problemas ou não, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Nós temos a marca, nós fomos escolhidos, nós não fomos separados à toa. Essa igreja não aconteceu à toa. Essa igreja, pelo contrário, essa igreja, ela foi colocada no coração de um homem no altar de Deus. Glória a Deus. E essa igreja vai crescer. Aleluia. É preciso que nós, cada um de nós, tomamos a nossa direção, tomamos a consciência que é nós que vamos fazer isso, porque nós somos escolhidos. Não podemos brigar com as coisas de Deus, não podemos brincar com as coisas de Deus. Uma geração toda ficou no deserto, uma geração toda que não acreditou no Senhor ficou no deserto. Por que ficou no deserto? Porque questionou, porque murmuravam, queriam voltar ao exílio, queriam voltar à vida, entre aspas, facilitada, porque tinham algumas coisas a mais para comer. Mas o Senhor, em nenhum momento nesse tempo, Ele deixou aquele povo sem alimento, sem água, sabe, deixou aquele povo confortável. Louvado seja glória a Deus. É isso que Ele faz conosco na nossa vida. Aleluia. É isso que Ele está fazendo na nossa vida com todos os problemas. O Senhor é maravilhoso. Ainda agora, Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. ainda agora uma pessoa, eu perguntei de uma pessoa, a resposta foi: tem mais jeito não. Mas a gente vai continuar orando. Glória a Deus. A gente vai continuar orando. Amém. Se tem jeito ou não sou eu que vou fazer. A minha parte eu vou continuar orando. Glória a Deus. Essa pessoa não morreu. Glória a Deus. E essa pessoa vai sair de coma. Nome. Essa pessoa, em nome de Jesus, porque o Senhor tem um projeto na vida dela. Amém. Glória a Deus. De restaurar toda aquela família. Dela falar do Senhor, no nome do Senhor, para aquela família que não acredita no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Inclusive ela não acredita no Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. O que podemos aprender nessa noite em chamados e escolhidos? Nós entendemos que, vimos em Efésios, todos nós
somos chamados. Todos nós temos uma marca, a marca de filho de Deus. Puxa, a marca de filho de Deus. É pouco isso, gente? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Todos nós temos uma marca de filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que o inimigo se incomoda. É. É por isso que o inimigo quer nos derrubar. É por isso que o inimigo quer nos calar. É por isso que o inimigo quer que a igreja fique em silêncio. Aquele pecado, aquele pecadinho, aquele pecadão que o inimigo coloca na nossa frente. Davi foi um homem extremamente pecador, mas ele era temente a Deus e nunca cometeu 2 vezes o mesmo erro. Sempre ele voltava ao Senhor. A palavra fala que ele era segundo o coração de Deus. Amém. Por que nós somos diferentes? O nosso cansaço, às vezes o nosso cansaço, às vezes, sabe, a nossa não vontade de vir na igreja. Domingo é um dia, para muita gente, dia de igreja. Para nós, sempre foi dia de igreja. Aleluia. Para nós, nossos dias também é terça, quinta, sábado e domingo. Domingo precisava porque a igreja ela tinha que ser completa. Ela tinha que ser completa. Domingo é um dia de família, um dia que você pode. Eu não consigo vir numa terça-feira, eu não consigo vir na oração que por sinal é maravilhosa, a oração de quinta-feira. Glória a Deus. Maravilhosa. Glória a Deus. Como é que você chama? Valéria. Valéria, seja bem-vinda. Obrigada. O que nós podemos aprender com os chamados? Muitos são chamados e pouco escolhidos. Quando a gente ouvia isso, a gente achava que era, pelo menos eu achava que era uma coisa totalmente diferente. Muitos são chamados para quê? Poucos são escolhidos para quê? Agora a gente sabe. A obra de Deus, a palavra fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. É isso. É isso. Quando o Senhor te der um propósito, a campanha passada foi propósito, pregou, foi propósito de Deus. Quando o Senhor traçar um propósito na sua vida, não diga não. Não diga não. Nós não podemos perder a oportunidade de se aproximar do Senhor, de se aproximar de uma bênção maior. Aleluia. Não deixa que o teu coração entristeça, que o teu coração esfrie para procurar o Senhor. Eu fico muito preocupado, e ela sabe disso, quando uma pessoa não vem na igreja. Fico muito preocupado. Não é para encher o lugar, não é o dízimo, não. É falta de ouvir a palavra. O Espírito Santo, ele não deixa ninguém sair daqui vazio. Ninguém vai sair vazio. Louvado seja Deus. Para que isso aconteça, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obediência. Até aqui nós fizemos muitas vezes aquilo que a gente achava que era o mais certo. Passamos por cima das coisas que Deus tinha para a gente. Até aqui. E muitas vezes, nós não conseguimos, não estou falando isso para alguém, nós não conseguimos chegar para aproveitar o culto inteirinho, desde o louvor. Muitas vezes é assim que acontece. Nós perdemos essa oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes no louvor, hoje foi um louvor maravilhoso, cantado só nas vozes. Hoje nós não temos o irmão Jorge tocando conosco, ele está ocupado. E muitas vezes nós perdemos alguma parte do culto que vai falar conosco. Muitas vezes aconteceu comigo. Muitas vezes eu cheguei
numa igreja e sentei no último banco porque não tinha lugar, que era o lugar que eu mais gostava. Eu nunca imaginei estar aqui, já falei isso na igreja. E muitas vezes, na última palavra, a pessoa falava, entendeu? É comigo. E todos nós, sem exceção, vamos na igreja ouvir a palavra porque nós precisamos de alimento, nós precisamos de alguma coisa. Quando Josué estava naquela angústia, o Senhor falou para ele: não temas. O Senhor está falando para nós hoje. Nós vamos começar uma nova etapa aqui na igreja, no domingo. Nós vamos começar a vivenciar coisas novas, não só na nossa vida, mas na igreja também. Nós vamos vivenciar coisas maravilhosas que vão acontecer. Mas é preciso que nós estamos em obediência à palavra. A palavra, ela tem que ser alimento para nós. Não adianta a gente sair daqui, mas a palavra não foi boa, a palavra... Não é a palavra que é boa. O Espírito de Deus vai fazer a palavra entrar em você. Nenhuma palavra ela volta a ser resposta. Nenhuma palavra. Amém, igreja? Disponibilidade. O que adianta nós estarmos... Eu estou fazendo uma genérica. O que adianta nós estarmos de bem com a palavra e não termos disponibilidade para Deus? Espera aí. Imagina você, volto no exemplo do campeonato, você vai, um time inteiro, 50 pessoas vão treinar, mas algumas não podem treinar, porque eu só quero jogar. Existe um treino para que possa jogar. Então, as pessoas não podem treinar, o que vai acontecer? O treinador, lógico, não vai escolher. Já começa um processo de seleção das pessoas, porque quando você não tem disponibilidade para a obra, aquele povo, não lembra do pastor, lembra daquele povo no deserto, 40 anos, eles não tinham disponibilidade para o Senhor. Não tinham disponibilidade. O que aconteceu? Todos ficaram mortos. Uma geração inteira ficou no deserto. E eram 200 quilômetros apenas. 200 quilômetros apenas. Ou seja, daqui a Araraquara, de Araraquara aqui. Levaram 40 anos. 40 anos. Porque aquele povo não tinha disponibilidade, não queriam entender o Senhor. Quando o coração da gente não quer entender, a disponibilidade é visível. Quando o coração da gente não é maleável para entender a palavra do Senhor, a gente não vai entender. Só que a gente também não vai entender porque o Senhor, às vezes, Ele deixa as coisas acontecer e nós, cada vez que se distanciamos do Senhor, presta bem atenção no que eu vou falar. Isso eu estou falando para algumas pessoas, não sei quem são as pessoas. Quando a gente se distancia do Senhor, parece que as coisas começam a ficar mais pesadas. Parece que as coisas começam a dificultar. Parece que as coisas começam a se ajustar, a se retorcer, e a dificuldade começa a aparecer. Aí você vai orar, aí você vai pedir oração, você vai ter oração, mas você vai ter sofrimento. Para que isso? Para que esse sofrimento? Para quê? Já não basta o sofrimento de todo dia? Já não basta o sofrimento de todo dia? O nosso sofrimento de todo dia? Ou quem não tem sofrimento todo dia? Eu acredito que nós somos muito parecidos, muito iguais. Todos os dias nós temos problemas, mas todos os dias nós temos vitória. Todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias o Senhor tem, nos contemplado com bênçãos. Todos os dias, ao ponto da gente estar aqui, dar glória ao Senhor, ao ponto da gente estar aqui, ministrar a palavra, ao ponto da gente estar aqui reunido. Esse é o Senhor que a gente serve. Amém? Glória a Deus.
obedecer os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos do Senhor? Eu gosto muito de dizer que a palavra amar ao próximo como é que é mesmo? Como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Talvez esse seja o mandamento mais sensato que uma pessoa pode entender. Todos os mandamentos. Começam a entender que o dízimo é isso. O verdadeiro dízimo é isso. O dízimo que cai na igreja, nessa igreja, ele volta para essa igreja. Esse é o detalhe. Glória a Deus. Quem me acompanha sabe disso. Ele volta para essa igreja. E também para outra igreja. Nós somos uma igreja próspera. Glória a Deus. A glória de Deus. Eu gostaria que a igreja pudesse se levantar para orar comigo. Aleluia. Aleluia. Glória. Santo, santo. Estenda a sua mão para cá. Senhor, pela tua graça e pela tua glória, colocamos todas essas pessoas, Senhor, na tua presença. O Senhor conhece a cada uma delas. O Senhor conhece a cada uma dessas que estão aqui, Senhor. Visita, coloca os teus anjos nesse lugar. A cada uma delas, vai de encontro, Senhor, a cada uma delas, em nome de Jesus. Eu creio, restaura, Senhor, da graça, da igreja, cada um está passando, estamos precisando, Pai, nesse momento, Pai, iniciativa, Pai, manda os anjos, Senhor, ao redor, Pai, aleluia, Senhor, Pai, cada um momento, aleluia, visita os hospitais, aleluia, visita os amados, Pai, a necessidade mundial, Aleluia.
aqui hoje, que está distanciado do Senhor, quer retornar ao Senhor. Esse é o momento. Você que está aqui, pela palavra, quer fazer parte dessa igreja, esse é o momento. Vem aqui na frente. A igreja vai orar por você. Você que está distanciado, está retornando ao Senhor, quer retornar nesse dia, quer começar nessa hora, nesse momento, uma nova vida. Vem aqui na frente que a igreja vai orar por você. Você que está aqui agora, que ouviu a palavra, que quer ser membro dessa igreja, essa é a oportunidade. Aleluia. Venha aqui na frente. A igreja estará orando, intercedendo por todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Da honra, da glória, glória. Aquele povo levou 40 anos para entender o chamado do Senhor, o chamado de Deus. E muitos não entenderam o chamado. Muitos eram escolhidos. Muitos eram escolhidos. E não entenderam e ficaram no caminho. Deus, que glória. Uma outra geração teve que assumir o papel. Muito triste isso. Uma oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias é rica. A oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias é impagável. Vou fazer a última chamada. Você que ainda está afastado, quer reconciliar com o Senhor, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. A igreja vai orar com a gente. Você que quer fazer parte dessa igreja, desse corpo, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Com a graça e pela tua glória, Senhor. Terça-feira nós vamos começar a campanha. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar presentes, se puderem, claro, estar presente. O pastor Reverino vai estar aqui ministrando. Essa palavra é uma palavra muito forte, aleluia. E tenho certeza que vocês vão sair daqui também abençoados. Amém, irmãos? Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Senhor, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um culto, Senhor. Assim como o Senhor tem falado no coração de todos nós, Senhor, nós entregamos a nossa semana, nós entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família, entregamos o nosso casamento, o nosso trabalho, Senhor. E te clamamos pela tua bênção, Senhor. Abençoa-os, em nome de Jesus. O Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, e todos dizem amém.